Jucinéia, você não veio aqui para ficar de braços cruzados. Se quer morar de graça, tem que trabalhar. As palavras da Márcia me atravessaram como uma faca afiada no peito. Eu estava ali, aos 72 anos, na cozinha da casa do meu filho Roberto, em Perdizes, São Paulo. Às 7h da manhã de um domingo de julho de 2023, com as mãos ainda tremendo de cansaço, depois de passar a madrugada inteira cuidando do pequeno Gabriel, que estava com febre alta. Era um domingo frio de inverno paulistano. Eu havia levantado às 5h da manhã para preparar o café da manhã para toda a família. Roberto, Márcia e os gêmeos Gabriel e Miguel, de 8 anos. Meus joelhos doíam, minhas costas latejavam, mas eu queria que tudo estivesse perfeito quando eles acordassem. Havia preparado pão na chapa, ovos mexidos, café coado no filtro de pano como eles gostavam, suco de laranja espremido na hora. Márcia desceu as escadas de pijama, com aquela cara amarrada de quem acordou de mau humor, olhou para a mesa posta e disparou aquelas palavras cruéis na minha cara. Roberto estava sentado à mesa, de cabeça baixa, mexendo no celular. Os meninos pararam de comer e me olharam com pena. Ninguém disse nada. O silêncio pesado da cozinha me disse tudo o que eu precisava saber. Naquele momento, segurando a xícara de café que havia preparado com tanto carinho, senti meu coração se partir ao meio. Fazia 8 meses que eu havia saído da minha casa no Butantã para morar com eles, acreditando que encontraria companhia, carinho e a segurança de uma família unida. Mas eu não sabia que aquela humilhação na frente da minha própria família seria o estopim para eu descobrir uma força que nem eu mesma sabia que ainda existia dentro de mim. Meu nome é Jucinéia Machado, e esta é a história de como aos 73 anos eu tive que reaprender que nunca é tarde demais para recomeçar, para recuperar nossa dignidade e para descobrir que solidão escolhida é muito melhor que companhia que nos diminui. Enquanto eu preparo meu cafezinho aqui para te contar essa história, me conta nos comentários. O que você está fazendo aí enquanto me escuta? Está tomando um café também? Fazendo algum trabalho de casa? E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá e deixa seu like para não perder nossas histórias. Porque, infelizmente, sei que essa história não é só minha. É de muitas pessoas que passaram por situações difíceis na vida. Para vocês entenderem o tamanho da humilhação que eu senti naquela manhã, preciso contar quem eu era antes de tomar aquela decisão que quase me destruiu. Eu me casei com o Antônio em 1971, quando eu tinha 20 anos. Ele era contador. Eu era professora de português formada pela USP. Juntos construímos uma vida linda. Eu trabalhei 35 anos dando aulas no estado. Me aposentei como diretora de escola aos 55 anos. Criei meus 3 filhos, Roberto, Cláudia e Marcelo, e ainda dava aulas particulares em casa para ajudar na renda familiar. Nossa casa no Butantã era pequena, mas aconchegante. 3 quartos, uma sala ampla onde eu recebia meus alunos particulares, uma cozinha onde eu preparava as melhores comidas da região. As vizinhas sempre vinham pedir receita do meu bolo de cenoura com cobertura de chocolate, do meu escondidinho de carne seca. Eu tinha minha rotina, meus horários, minhas plantas no quintal. O Antônio morreu em março de 2020, vítima da Covid. Foram 49 anos de casamento feliz. Ele sempre me respeitou, sempre valorizou meu trabalho, nunca me fez sentir menos capaz por ser mulher. Quando ele morreu, eu senti como se tivesse perdido minha metade, mas ainda assim mantive minha independência. Continuei morando sozinha por 2 anos. Recebia minha aposentadoria de R$ 4.200. Tinha a pensão do Antônio de R$ 2.800. Ainda dava algumas aulas particulares que me rendiam uns R$ 800 por mês. No total, eu tinha uma renda de quase R$ 8.000 mensais. Mais que muita família por aí. Pagava minhas contas, cuidava da casa, ia ao médico,
Visitava os filhos aos fins de semana. Mas a solidão estava pesando. As noites eram longas demais. Os fins de semana vazios demais. Quando Roberto me ligava, eu sempre acabava chorando no telefone, falando que me sentia sozinha, que a casa estava muito silenciosa. Foi aí que a Márcia começou a insistir. Mãe, vem morar com a gente. Os meninos adorariam ter a avó perto. Você teria companhia. Seria mais seguro para a senhora. Roberto também insistia. Mãe, aqui em casa você não vai precisar se preocupar com nada. A gente cuida da senhora. Você vai poder descansar. Vai ter os netos pertinho. A Cláudia, que mora em Brasília, e o Marcelo, que mora no Rio, também acharam uma boa ideia. É mesmo, mãe. Vai ser melhor para todo mundo. Durante meses eles insistiram. Sempre que eu ia visitá-los, a Márcia fazia questão de mostrar como seria bom. Olha, mãe, esse quarto aqui seria da senhora, com televisão, bem arejado. A senhora ia adorar morar aqui. Os meninos ficavam empolgados. Vó, vem morar com a gente. Vai ser legal. Eu estava vulnerável. Sentia saudade de ter uma família por perto todos os dias. A pandemia havia me isolado muito. Alguns amigos próximos também tinham morrido. Comecei a acreditar que realmente seria a melhor opção. Em novembro de 2022, tomei a decisão. Vendi minha casinha no Butantã por 320 mil reais. Guardei o dinheiro na poupança para emergências. E me mudei para a casa deles em Perdizes. Todo mundo aplaudiu minha decisão. A vizinhança toda dizia: "Que filhos abençoados a senhora tem, dona Jucinéia. Cuidar da mãe assim nos dias de hoje é raro." Nos primeiros dias parecia que eu havia acertado mesmo. Os primeiros sinais de que alguma coisa estava errada apareceram logo na segunda semana. Mãe, já que a senhora está aqui, será que não pode buscar os meninos na escola? Eu tenho uma reunião no trabalho. Me pediu a Márcia na segunda-feira. Eu achei normal, afinal, que a avó não gosta de buscar os netos. Mãe, a senhora não se importa de ficar com os meninos hoje à noite? Eu e o Roberto vamos sair um pouco. Ela disse na quarta-feira. De novo, achei natural. Dona Jucinéia, será que a senhora pode dar uma ajudinha com o almoço? Eu estou muito ocupada com o trabalho. Ela pediu na sexta-feira. Eu pensei, é normal uma família se ajudar. Mas as coisas foram se intensificando. Em dezembro, eu já estava acordando às 5h30 da manhã para preparar café da manhã, levar os meninos para a escola, buscá-los às 12 horas, dar almoço, ajudar com o dever de casa, preparar lanche, fazer janta, ajudar a dar banho, colocar para dormir. Quando eu reclamava de cansaço, a Márcia dizia: "Imagina, mãe, a senhora está descansando aqui. Não tem que se preocupar com casa, com conta, com nada." Roberto sempre concordava com a esposa. "É mesmo, mãe. Aqui a senhora tem uma vida mais tranquila." No final de dezembro, quando eu disse que queria passar o Réveillon, visitando a Cláudia em Brasília, a Márcia fez aquela cara de descontentamento. "Mas, mãe, e os meninos? Eles contavam com a avó para o Réveillon. E quem vai cuidar deles se a senhora viajar?" Eu cancelei a viagem. Foi a primeira vez que senti que minha liberdade estava sendo limitada. Em janeiro, as coisas pioraram. A Márcia começou a reclamar abertamente. "Mãe, a senhora precisa entender que não está mais na sua casa. Aqui tem regras, tem rotina. Os meninos precisam de disciplina." Quando eu tentava educar meus próprios netos, ela interferia. "Deixa que eu resolvo, mãe. A senhora não conhece os métodos educacionais modernos." Quando eu cozinhava alguma coisa diferente, ela reclamava. "Os meninos não estão acostumados com essa comida, mãe." O Roberto parecia ter perdido a voz. Quando eu tentava conversar com ele sobre a situação, ele desconversava. "Ah, mãe, é coisa da sua cabeça. A Márcia só quer o melhor para todo mundo." Em fevereiro, a situação explodiu pela primeira vez.
Eu estava resfriada, com febre, e disse que precisava descansar um dia. A Márcia veio até meu quarto. Mãe, eu entendo que a senhora está doente, mas não posso faltar no trabalho. Os meninos precisam ir para a escola. Alguém tem que dar almoço para eles. Eu fui buscar os meninos doente, com 38 graus de febre. Naquele dia, entendi que eu não era mais uma mãe sendo cuidada. Eu era uma funcionária que não podia tirar atestado médico. Mas o pior ainda estava por vir. Em junho, Gabriel pegou uma virose forte. Ficou uma semana doente. A Márcia disse: Mãe, a senhora que vai ter que ficar com ele. Eu não posso perder uma semana de trabalho. E o Roberto também não. Passei 7 dias e 7 noites cuidando do meu neto doente, levando para médico, dando remédio de hora em hora, fazendo comida especial. Minha aposentadoria de professora e a pensão do Antônio bancavam todos os remédios, consultas médicas particulares, tudo. Foi naquela manhã de domingo, depois de uma noite em claro com o Gabriel, que aconteceu o gatilho final. Eu estava exausta, preparando o café da manhã para todos, quando a Márcia desceu e disparou aquelas palavras que me partiram o coração. Jucinéia, você não veio aqui para ficar de braços cruzados. Se quer morar de graça, tem que trabalhar. Morar de graça? Eu que pagava essa internet da casa, que comprava a maior parte da comida, que bancava os passeios dos meninos, que pagava médico particular quando eles ficavam doentes. Roberto não disse uma palavra. Os meninos me olharam com pena. E eu entendi que ali, naquela cozinha, eu havia deixado de ser Jucinéia Machado, professora respeitada, mãe amada, avó querida. Eu havia me tornado a empregada doméstica gratuita da casa. Depois daquela humilhação na cozinha, subi para o meu quarto e fechei a porta. Sentei na beirada da cama e comecei a chorar como não chorava desde o funeral do Antônio. Mas dessa vez não era só tristeza. Era uma dor diferente, mais profunda. Era a dor de quem descobriu que se tornou invisível na própria família. A dor de perceber que meus 72 anos de vida, meus 35 anos de magistério, meus 49 anos de casamento, os 3 filhos que criei com tanto amor, nada disso importava mais. Eu havia me tornado um móvel útil na casa do meu próprio filho. Fiquei 3 dias praticamente sem sair do quarto. Márcia batia na porta. Mãe, os meninos estão perguntando da senhora. Eles precisam ir para a escola. Eu respondia que estava me sentindo mal, que precisava de um tempo. No 3º dia, ouvi ela falando no telefone com alguém. Não sei o que deu nela. Está fazendo drama porque eu falei umas verdades. Essas pessoas da terceira idade são muito sensíveis. Qualquer coisa, já ficam ofendidas. Pessoas da terceira idade. Eu nem tinha nome mais. Era só uma categoria. Terceira idade. Naquela noite, Roberto finalmente veio ao meu quarto. Sentou na cadeira e disse: Mãe, a senhora precisa entender a Márcia. Ela trabalha muito, está estressada. Às vezes fala umas coisas sem pensar. E você, Roberto? Você também acha que eu sou uma aproveitadora? Perguntei. Ele desviou o olhar. A senhora sabe que não, mãe. Mas tem que entender que as coisas aqui têm um jeito, uma rotina. Uma rotina onde sua mãe é tratada como empregada doméstica? Não é assim, mãe. A senhora está exagerando. Naquele momento entendi que havia perdido não apenas minha liberdade, mas também meu filho. O menino que eu criei, que sempre me respeitou, havia se tornado um homem que permitia que sua esposa humilhasse sua própria mãe. As noites eram as piores, deitada naquela cama que não era minha, naquele quarto que não era meu, numa casa onde eu não era bem-vinda. Eu ficava pensando como havia chegado até ali. Como uma mulher que sempre foi independente, respeitada, competente, havia aceitado se tornar uma sombra. Lembrava da minha sala de aula, dos meus alunos que me chamavam de
Professora Jucinéia, com respeito e carinho. Lembrava das minhas aulas particulares, dos pais que confiavam a educação dos filhos para mim. Lembrava da época em que eu era diretora de escola, tomando decisões importantes, resolvendo problemas, sendo ouvida e respeitada. Onde estava aquela mulher? Onde estava a Jucinéia, que enfrentou uma sala com 40 adolescentes sem pestanejar? Onde estava a Jucinéia que criou 3 filhos praticamente sozinha, enquanto o Antônio viajava a trabalho? Onde estava a Jucinéia que administrou um lar, uma carreira, e ainda encontrava tempo para cuidar da mãe doente? Eu havia me perdido no meio do caminho. Havia trocado minha identidade por uma ilusão de segurança. As dores físicas também chegaram. Minha pressão subiu. Comecei a sentir dores no peito. Minhas pernas incharam. O médico disse que era estresse, mas prescreveu uma bateria de exames. Todos pagos por mim, é claro. A Márcia nem perguntou como eu estava. Roberto perguntava por educação, mas eu via que ele estava mais preocupado se eu ia conseguir continuar com a rotina da casa. Foi numa dessas noites de insônia que eu percebi o que havia acontecido comigo. Eu não havia apenas mudado de endereço. Eu havia desistido de mim mesma. Se você está gostando desta história e quer saber como ela termina, deixa seu like aí embaixo e se inscreve no canal para não perder o final. E me conta nos comentários. Você já passou por alguma situação onde se sentiu invisível na própria família? Foi numa tarde de agosto, mexendo nas minhas coisas antigas guardadas no armário, que encontrei meu salvador. Um caderno velho de capa azul que eu usava para anotar os horários das minhas aulas particulares. Folheando aquelas páginas amareladas, vi minha letra cuidadosa anotando: Dona Maria, terças e quintas, 14 às 16 horas, 80 reais por aula. Seu João, sábados, 9 às 11 horas, 100 reais por aula. Fernanda, segundas e quartas, 16 horas às 18 horas, 120 por aula. De repente me lembrei de quem eu era. Eu não era apenas Jucinéia, a avó cansada que vivia de favor na casa do filho. Eu era Jucinéia Machado, professora formada pela USP, com registro no MEC, com 35 anos de experiência em educação. Comecei a lembrar dos meus alunos particulares. A Dona Conceição, de 65 anos, que veio estudar comigo para terminar o ensino médio e conseguiu o diploma aos 67. O seu Manuel, de 70, que queria aprender a escrever melhor para fazer cartas para os filhos que moravam longe. A Fernanda, jovem de 17 anos, que passou no vestibular da USP depois das minhas aulas de redação. Todos esses alunos me respeitavam, me valorizavam, me pagavam bem pelo meu conhecimento. Como eu pude esquecer que eu tinha valor próprio? Naquela mesma tarde, peguei meu celular e liguei para a Vera, minha antiga colega de trabalho que havia se tornado diretora de uma escola municipal da região. Jucinéia! Que saudade! Como você está? Ela disse com aquela alegria genuína. Oi, Vera. Estou... bem. Estou morando com meu filho agora, mas queria saber uma coisa. Ainda existe demanda para aulas particulares na região? Nossa, Jucinéia, você nem imagina. Principalmente para adultos que querem terminar os estudos. Você sabe que tem o EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Muita gente procurando professor particular para se preparar. Meu coração disparou. Você acha que ainda conseguiria alunos? Conseguir? Jucinéia, você foi uma das melhores professoras que eu conheci. Claro que conseguiria. Aliás, tenho até algumas indicações aqui. Posso passar seus contatos? Desliguei o telefone com uma sensação que eu não sentia há meses. Esperança. Naquela noite, em vez de ficar remoendo mágoas, fiquei planejando. Peguei um papel e comecei a fazer contas. Se conseguisse 5 alunos cobrando 60 roles por aula, 2 vezes por semana cada um, eu teria uma renda extra de 2.400 roles por mês. Somando com minha aposentadoria e pensão,
eu teria quase 10.000 reais mensais. Com essa renda, eu podia alugar um apartamento pequeno só para mim. Podia voltar a ter minha independência, minha liberdade, minha identidade. Mas a ideia ainda me assustava. Será que aos 72 anos eu ainda conseguiria recomeçar? Será que não era loucura sair da segurança da casa do filho para morar sozinha outra vez? Foi então que me lembrei de uma frase que eu sempre dizia para meus alunos adultos que tinham medo de voltar a estudar. Nunca é tarde para recomeçar. A idade traz experiência, e experiência é nosso maior patrimônio. Como eu pude esquecer de aplicar na minha própria vida aquilo que eu sempre ensinei? No dia seguinte, sem falar nada para ninguém, saí de casa e fui encontrar a Vera na escola onde ela trabalhava. Ela me recebeu na sala da diretoria com um café fresquinho e aquele sorriso acolhedor que eu lembrava dos nossos tempos de magistério. Então, Jucinéia, você realmente quer voltar a dar aulas? Quero, Vera. Preciso. Eu me perdi nesses últimos meses. Esqueci quem eu era. Ela me olhou com carinho. Você sempre foi uma guerreira, Jucinéia. Lembro quando você assumiu aquela turma problemática do noturno que ninguém queria pegar. Em 6 meses você transformou aqueles meninos. Você se lembra disso? Como não lembrar? Você sempre dizia: todo mundo tem potencial. Só precisa de alguém que acredite e ensine do jeito certo. Voltei para casa naquela tarde com 3 contatos de pessoas interessadas em aulas particulares. 3 pessoas que queriam aprender, que valorizariam meu conhecimento, que me pagariam pelo meu trabalho. Pela primeira vez em meses, me senti como Jucinéia Machado de novo. Em setembro, comecei a dar aulas para meus 3 novos alunos. Dona Aparecida, de 58 anos, que queria terminar o ensino médio. Seu Paulo, de 64, que sonhava em fazer um curso técnico. E Carla, de 45, que precisava de reforço em português para um concurso público. As aulas eram na biblioteca municipal, num espaço que eles disponibilizavam para atividades educativas. 2 vezes por semana, eu saía de casa às 13h e só voltava às 18h. Nesses horários, eu voltava a ser professora Jucinéia. Meus alunos me tratavam com respeito, faziam questão de me chamar de professora, perguntavam minha opinião, valorizavam meus ensinamentos. Dona Aparecida sempre dizia: professora, a senhora explica tão bem. Eu nunca entendi português direito, mas com a senhora está ficando claro. Seu Paulo me trouxe um presente no primeiro mês. Uma caneta especial para a professora. É para a senhora usar nas correções das nossas lições. Ele disse com um sorriso orgulhoso. A diferença era gritante. Na casa do Roberto eu era invisível, desvalorizada, tratada como serviçal. Na biblioteca, eu era Jucinéia Machado, professora respeitada, mulher competente, profissional valorizada. Com o dinheiro das aulas, 1.440 no primeiro mês, comecei a ganhar coragem para dar o próximo passo. Um dia, depois das aulas, em vez de voltar direto para casa, resolvi dar uma volta pelo bairro de Perdizes. Foi quando vi a placa. Aluga-se kitnet imobiliada. 1.200 riders plus condomínio. Meu coração disparou. Seria possível? Será que eu conseguiria mesmo sair da casa do Roberto e recomeçar minha vida independente? Anotei o telefone e, no dia seguinte, liguei. A dona do imóvel, Dona Carmen, uma senhora simpática de uns 60 anos, marcou de me mostrar o apartamento. Era pequeno, mas aconchegante. Um ambiente integrado com cozinha americana, banheiro completo, uma sacada pequena, mas com vista para uma praça arborizada. Mobiliado com o básico: cama, armário, mesa, cadeiras, geladeira pequena, fogão. É perfeito, pensei. Era tudo o que eu precisava para recomeçar. A senhora mora aqui na região? Perguntou Dona Carmen. Moro com meu filho, mas estou querendo ter minha independência de novo.
Respondi com sinceridade. Ela sorriu. Entendo perfeitamente. Eu também morei um tempo com minha filha depois que enviuvei, mas descobri que é melhor cada um no seu quadrado, com carinho e respeito. Saí de lá com o coração acelerado. Tinha encontrado não apenas um apartamento, mas uma mulher que entendia exatamente pelo que eu estava passando. Naquela noite fiz as contas novamente. Aluguel, 1.200. Condomínio, 280. Luz, 150. Água, 100. Internet, 89. Alimentação, 800. Total, 2.619. Com minha aposentadoria, 4.200. Pensão, 2.800. E aulas particulares, 1.440. Eu teria 8.440 de renda. Descontando os 2.619 de gastos básicos, ainda sobravam 5. 821 para lazer, roupas, emergências e até para guardar um pouco. Eu podia fazer isso. Eu podia voltar a viver sozinha, com dignidade e independência. Mas primeiro, eu precisava juntar coragem para enfrentar a tempestade que eu sabia que viria quando eu anunciasse minha decisão. Na semana seguinte, comecei a me preparar silenciosamente. Separei meus documentos, organizei minhas coisas, fiz uma lista do que levaria e do que deixaria. Também liguei para Dona Carmen e disse que queria alugar o apartamento. Quando a senhora gostaria de se mudar? Ela perguntou. No final de outubro, respondi. Preciso de um tempo para organizar algumas coisas. Na verdade, eu precisava de tempo para juntar coragem. No dia 15 de outubro, tomei a decisão de contar para Roberto e Márcia sobre meus planos. Era uma sexta-feira à noite, depois do jantar. Os meninos estavam assistindo televisão na sala. Roberto, Márcia, preciso conversar com vocês. Roberto levantou os olhos do celular. Que foi, mãe? Encontrei um apartamento pequeno aqui perto. Vou me mudar no final do mês. O silêncio que se fez na cozinha foi ensurdecedor. Márcia foi a primeira a reagir. Como assim, mãe? A senhora vai se mudar? Por quê? Respirei fundo. Porque percebo que não está dando certo morar aqui. Vocês têm a rotina de vocês. Eu tenho a minha. É melhor para todo mundo. Roberto se levantou. Mãe, que ideia é essa? A senhora está bem aqui, tem tudo o que precisa. Tenho, interrompi. Roberto, você realmente acha que eu estou bem aqui? Márcia cruzou os braços. Eu não entendo, mãe. A senhora tem conforto, companhia, não paga nada, não se preocupa com nada. Não pago nada? Senti a raiva subindo. Márcia, quem paga-se a internet desta casa? Quem compra a maior parte da comida? Quem banca médico particular para os meninos quando ficam doentes? Quem paga os passeios, os brinquedos, a roupa das crianças? Ela ficou vermelha. Mas isso é diferente. A senhora faz porque quer. Então eu também vou fazer o que eu quero. E eu quero morar sozinha. Roberto tentou o tom de filho preocupado. Mãe, a senhora tem 72 anos. Não é seguro morar sozinha. E se acontecer alguma coisa? Roberto, eu morei sozinha por 2 anos após a morte do seu pai. Nunca aconteceu nada. E se acontecer, eu sei me virar. Mas, mãe, aqui a senhora tem ajuda, tem companhia. Que tipo de companhia, Roberto? Olhei nos olhos dele. Quando foi a última vez que você sentou comigo para conversar? Quando foi a última vez que me perguntaram como foi meu dia? Se eu estou bem? Se preciso de alguma coisa? Ele abaixou os olhos. Márcia não desistiu. Mas, mãe, e os meninos? Eles adoram ter a avó aqui. A senhora não pode pensar só na senhora. Os meninos vão continuar sendo meus netos. Vou visitá-los. Eles vão me visitar. Mas eu não posso mais viver só em função dos outros. A senhora está sendo egoísta. Márcia disparou. Foi aí que eu perdi a paciência. Egoísta? Márcia, eu dediquei 72 anos da minha vida cuidando dos outros. Cuidei dos meus pais, do meu marido,
dos meus filhos, dos meus alunos. Trabalhei 35 anos, criei 3 filhos, cuidei de uma casa, de uma família. Agora eu quero cuidar de mim. E sou egoísta? Roberto tentou me acalmar. Não é isso, mãe. É sim, Roberto. Vocês acham que porque eu tenho 72 anos, minha vida acabou. Que eu deveria ficar aqui quietinha, agradecida por ter um teto, servindo de babá e empregada doméstica de graça. Ninguém falou isso, protestou Márcia. Não? Então que tal eu te lembrar de algumas frases suas? Jucinéia, você não veio aqui para ficar de braços cruzados. Se quer morar de graça, tem que trabalhar. Esqueceu? Márcia ficou sem palavras. Roberto olhava ora para mim, ora para a esposa, claramente sem saber de que lado ficar. Eu tomei minha decisão. Continuei. Já aluguei o apartamento, já organizei tudo. No dia 30 de outubro eu me mudo. E quem vai cuidar dos meninos? Perguntou Márcia, mostrando finalmente qual era sua verdadeira preocupação. Vocês, os pais. Mas eu trabalho. Eu também trabalho. Voltei a dar aulas particulares. Aliás, descobri que ainda sou muito boa no que faço. Ainda sou respeitada e valorizada pelos meus alunos. Roberto ficou surpreso. A senhora voltou a trabalhar? Quando? Há 2 meses, Roberto. 2 vezes por semana eu saio daqui às 13 horas e volto às 18 horas. Vocês nunca perguntaram onde eu ia, nunca demonstraram curiosidade sobre minha vida. Eu voltei a ser professora, Roberto. Voltei a ser respeitada, valorizada. Voltei a ser Jucinéia. Os dois ficaram em silêncio processando a informação. Tenho 3 alunos que me admiram, que me respeitam, que valorizam meu conhecimento. E sabe o que é melhor? Eles me pagam pelo meu trabalho. Reconhecem meu valor. Márcia tentou mais uma cartada. E se a senhora ficar doente? Quem vai cuidar? Márcia, quando eu fiquei doente aqui em fevereiro, com febre, vocês me mandaram buscar as crianças na escola mesmo assim. Não vi muito cuidado da parte de vocês. Roberto finalmente encontrou a voz. Mãe, eu não sabia que a senhora estava se sentindo assim. Não sabia porque não quis ver, Roberto. Porque era mais cômodo para vocês que eu ficasse quieta, fazendo meu papel de babá e empregada de graça. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu perdi meu marido, Roberto. Perdi o amor da minha vida depois de 49 anos juntos. Vocês acham que depois de uma perda dessas, eu ia ter medo de morar sozinha? Mãe. Não, Roberto. Deixa eu terminar. Eu vim morar aqui acreditando que encontraria uma família. Mas família não é só dividir o mesmo teto. Família é respeito, é carinho, é consideração. É me tratarem como Jucinéia, não como a pessoa da terceira idade. Levantei da cadeira. Minha decisão está tomada. No dia 30, eu me mudo. Vocês podem continuar contando comigo como mãe e avó, mas não mais como empregada doméstica gratuita. E saí da cozinha, deixando os dois em silêncio. No dia 30 de outubro de 2023, às 9 da manhã, o caminhão da mudança parou na porta de casa. Eu tinha apenas 6 caixas de pertences e 2 malas de roupa. Todo o resto, móveis, eletrodomésticos, lembranças, eu deixei para trás. Não era mais sobre coisas materiais. Era sobre recomeçar. Roberto me ajudou a carregar as caixas em silêncio. Márcia ficou dentro de casa, ocupada com alguma coisa. Os meninos ficaram tristes, mas prometi que eles iriam me visitar todo fim de semana. Mãe, a senhora tem certeza disso? Roberto perguntou quando colocamos a última caixa no caminhão. Absoluta certeza, meu filho. Ele me abraçou. Eu sinto muito, mãe. Pelo que aconteceu, pela forma como as coisas foram. Roberto, você é meu filho, e eu te amo. Mas eu precisava recuperar minha dignidade. O apartamento ficava a apenas 15 minutos da casa deles, numa rua tranquila de Perdizes.
no 10º andar, com vista para uma praça arborizada. Pequeno, mas perfeitamente funcional para uma pessoa. Dona Carmen, a proprietária, estava me esperando com as chaves e um buquê de flores. Bem-vinda ao prédio, Dona Jucinéia. A senhora vai adorar morar aqui. Nos primeiros dias, confesso que senti um frio na barriga. Estava realmente fazendo a coisa certa? Aos 72 anos, não seria mais sensato aceitar a segurança da casa dos filhos? Mas a cada manhã que eu acordava e podia escolher meu próprio horário, a cada café que eu tomava no meu ritmo, a cada decisão que eu tomava sozinha, do que comer no almoço a que programa assistir na televisão, eu sentia que havia recuperado algo precioso: minha autonomia. Em novembro, meus alunos particulares aumentaram para 5. Dona Aparecida passou no exame do ensino médio e me trouxe um bolo de chocolate como agradecimento. Professora, a senhora mudou minha vida. Aos 58 anos eu consegui realizar o sonho de terminar os estudos. Seu Paulo foi aprovado no processo seletivo do curso técnico que queria fazer. Professora Jucinéia, sem a senhora eu nunca teria conseguido. Obrigado por acreditar em mim. Esses momentos me enchiam de orgulho e me lembravam do meu valor. Eu ainda tinha muito a oferecer para o mundo. Em dezembro, Roberto veio me visitar sozinho. Sentamos na minha pequena sala, tomando o café que eu havia preparado com carinho. Mãe, eu vim te pedir desculpas. Roberto. Não, deixa eu falar. Você estava certa. A gente te tratou mal. Eu permiti que tratassem você mal. Eu deveria ter te defendido. Segurei a mão do meu filho. Roberto, você é um bom homem. Às vezes é difícil equilibrar família, casamento. Eu entendo. Mas não justifica. A senhora merecia respeito. Merecia ser tratada como nossa mãe, não como empregada. E agora? Como estão as coisas em casa? Ele riu sem graça. A Márcia está tendo que se virar com os meninos. Está difícil, mas ela está aprendendo. Contratamos uma diarista para ajudar com a limpeza da casa. E os meninos? Eles perguntam da senhora todo dia. Podem vir te visitar sábado? Claro! Vou fazer aquele bolo de cenoura que eles adoram. Em janeiro de 2024, completei 3 meses morando sozinha. Minha renda havia aumentado para 10.200 rales mensais com as aulas particulares. Estava conseguindo guardar dinheiro todo mês, algo que não acontecia há muito tempo. Mais importante que o dinheiro, eu havia recuperado minha identidade. Conheci outras senhoras no prédio que haviam passado por situações parecidas. Dona Neuza, do 4º andar, também havia saído da casa da filha depois de ser tratada como babá. Dona Teresa, do 12º, havia se separado aos 69 anos depois de descobrir uma traição do marido. Formamos um pequeno grupo de amigas que se encontrava toda quinta-feira para tomar café e conversar. Descobrimos que não éramos as únicas mulheres maduras que haviam decidido recomeçar a vida depois dos 70. Sabe o que eu descobri, Jucinéia? Me disse Dona Neuza numa dessas tardes. Solidão não é morar sozinha. Solidão é estar cercada de pessoas que não te veem. Ela tinha razão. Eu me sentia muito menos sozinha no meu apartamento de 35 metros quadrados do que me sentia na casa do Roberto. Em março, recebi uma ligação que mudou tudo. Era a diretora de uma escola particular da região, oferecendo um contrato para dar aulas de reforço escolar 3 vezes por semana. Dona Jucinéia, seus alunos particulares falam maravilhas da senhora. Estamos precisando de alguém experiente para trabalhar com nossos alunos que têm dificuldade em português. Aos 73 anos, eu estava sendo reconhecida profissionalmente outra vez. Aceitei o trabalho imediatamente. Agora eu tinha uma rotina que me preenchia. Segundas, quartas e sextas na escola particular. Terças e quintas com meus alunos particulares do EJA. Fins de semana livres para curtir meus netos e minha vida social.
No primeiro dia de trabalho na escola, quando entrei na sala dos professores, a diretora me apresentou. Esta é a professora Jucinéia Machado, nossa nova professora de reforço. Ela tem 35 anos de experiência em educação. Professora Jucinéia Machado. Como eu havia sentido falta de ouvir meu nome completo sendo pronunciado com respeito. Os meninos, Gabriel e Miguel, agora vinham me visitar todo sábado. Adoravam meu apartamento pequeno. Diziam que era o cantinho da vovó. Eu fazia lanches especiais. A gente assistia filmes. Eu os ajudava com as lições de casa. A diferença era gritante. Agora eu era a avó carinhosa que eles visitavam por prazer, não a babá que cuidava deles por obrigação. Vó, eu gosto mais de vir aqui do que da senhora morar lá em casa. Gabriel me confessou um dia. Por quê, meu amor? Porque aqui você fica feliz. Lá em casa você sempre estava cansada. Até uma criança de 8 anos havia percebido a diferença. Em maio de 2024, completei 73 anos. Resolvi fazer uma festa pequena no meu apartamento. Convidei meus filhos, netos, minhas amigas do prédio e alguns dos meus alunos. Foi uma tarde linda. Meu apartamento ficou cheio de gente que realmente me valorizava, que celebrava comigo não apenas mais um ano de vida, mas meu renascimento como pessoa. Dona Aparecida fez um discurso emocionante. Professora Jucinéia, a senhora me ensinou que nunca é tarde para aprender, para crescer, para realizar sonhos. Hoje eu quero dizer que a senhora também me ensinou que nunca é tarde para recomeçar a vida. Roberto se emocionou. Mãe, vendo a senhora aqui, rodeada de pessoas que a amam e respeitam, eu entendo que a senhora tomou a decisão certa. A senhora está radiante, está feliz de um jeito que eu não via há muito tempo. Márcia veio comigo antes de ir embora. Mãe, eu quero te pedir desculpas. Eu estava errada, muito errada. A senhora não merecia ser tratada daquela forma. Márcia, o importante é que todos aprendemos alguma coisa com essa situação. A senhora me perdoa? Já perdoei há muito tempo. Guardar rancor só faz mal para quem guarda. Hoje, aos 73 anos, eu tenho uma vida que eu mesma escolhi. Trabalho porque gosto e porque me valorizam. Tenho minha independência financeira e emocional. Moro no meu espaço, com minhas regras, no meu ritmo. Continuei sendo mãe e avó, mas agora nos meus termos, com amor, carinho e respeito mútuo. Descobri que a terceira idade não é sobre declínio. É sobre sabedoria, experiência e principalmente sobre o direito de escolher como queremos viver nossos anos dourados. A solidão que eu tanto temia quando era viúva se transformou em solitude. Tempo comigo mesma, com meus pensamentos, com meus projetos, com minha paz. E sabe qual foi a maior descoberta? Que eu ainda tenho muito a oferecer para o mundo. Meus alunos me procuram não apenas para aprender português, mas para ouvir conselhos de vida. Meus netos me visitam porque escolhem estar comigo. Minhas amigas me valorizam pela mulher que eu sou. Aos 73 anos, eu não acabei. Eu recomecei. Esta história chegou ao fim. Mas a sabedoria de uma vida inteira nunca acaba, não é mesmo? Cada uma de nós tem suas batalhas, suas vitórias, suas lições aprendidas com o tempo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. E me conta nos comentários. Você assistiu até o final? O que mais te marcou nessa história? Tem tantas outras histórias aqui no canal esperando por você. Histórias de outras avós guerreiras que enfrentaram a vida de peito aberto. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí para não perder nenhuma. Porque, no final das contas, todas nós temos algo em comum. Somos mulheres que viveram, que aprenderam, que têm muito ainda para ensinar. E aqui,
Vocês sempre terão um cantinho para se sentirem compreendidas. E lembrem-se sempre: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recuperar nossa dignidade. Nunca é tarde para voltarmos a ser quem realmente somos. Porque às vezes, tudo o que a vovó precisava era ser ouvida. E mesmo nas histórias mais tristes, sempre há um espaço para renascimento, reconciliação e sabedoria compartilhada.